tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer a Deus, a Jesus, o convite desta casa, poder estar aqui na tarde de hoje junto aos irmãos, para esse momento tão sublime, onde cada um de nós se coloca em reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nosso tema de hoje, então, está lá no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Assim nos disse Jesus, há mais de 2000 anos, nos mostrando o nosso objetivo, o porquê da nossa caminhada evolutiva, nos ensinando como chegar a essa perfeição dentro da nossa condição. E também no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo que fala da perfeição moral. E uma das primeiras questões que nos surgem aqui para falar sobre a perfeição moral está na pergunta 893 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Sabemos que Jesus, com as bem-aventuranças, nos ensina quais as virtudes que todos nós temos que desenvolver para alcançarmos um dia essa perfeição moral. E Kardec pergunta, então, qual a mais meritória dessas virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária à atração das más tendências. Isso já nos diz, quando nós conseguimos, pelo esforço, pela vontade, nos segurar, vamos dizer assim, nos dar o freio em uma imperfeição, em uma má tendência, naquele momento está se desenvolvendo em nós virtudes. Porque nós estamos conseguindo não dar vazão àquela má tendência, àquela imperfeição. Então os Espíritos já nos dizem que há virtude sempre quando há resistência voluntária à atração das más tendências. Isso já nos dá um certo alívio, Porque nós lendo o Evangelho de Jesus, a gente pensa, ele diz lá no início do capítulo 17, a fala dele, onde ele diz que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, caluniam, amar os inimigos. Então são frases que para nós ainda soam muito fortes, Quem de nós se coloca nessa condição já, de amar o inimigo, de orar por aqueles que perseguem, caluniam? Então a gente sabe que é um caminho. E quando nós lemos aqui que há virtude somente já no fato de eu não dar vazão a uma má tendência, ali há uma virtude, Então isso já nos alivia, já nos mostra que nós somos capazes de conseguirmos essa perfeição moral. Estamos caminhando, trilhando este caminho da evolução espiritual para podermos um dia alcançarmos essa condição. E eles continuam ainda nos dizendo: mas o que há de mais sublime na virtude é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressada. Também sabemos que estamos caminhando dentro dessa evolução, porque ainda trazemos em nós uma chaga a ser trabalhada, a ser dissipada dos nossos corações, que é o egoísmo, que ainda não nos deixa totalmente livres dessa questão do interesse pessoal. Sempre, quase sempre, nós sempre vamos ter aquela pontinha ainda de egoísmo,
Não podemos dizer que não, porque se nós já tivéssemos conseguido vencer o egoísmo, com certeza nós não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações. Se nós estamos vivenciando aqui essa existência na vida corporal, ainda neste mundo de provas e expiações, é porque ainda trazemos as duas chagas que os Espíritos nos colocam como as chagas ainda da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Podemos não ser aqueles seres que fomos em outras existências passadas, onde éramos muito ferrenhos, trazíamos ainda o ódio muito forte, né? O desejo de vingança. Já não somos mais aqueles. Mas se ainda vivenciamos no mundo de provas e expiações, é porque ainda temos resquícios desse egoísmo, desse orgulho. E aí os Espíritos nos ensinam que quando nós conseguimos, numa ação, ter totalmente o desinteresse pessoal, a gente está ali se doando realmente para o outro, realmente se colocando em prol do outro, seja ele quem for, ali está a virtude que tem maior mérito. Porque eu estou deixando de me ver, estou olhando o próximo, o outro, a necessidade do outro, sem nenhum pensamento de algum interesse pessoal. Sabemos que é um trabalho que nós temos que realizar em nós, né? Mas estamos caminhando para isso. E o quanto nós temos que agradecer pela oportunidade de hoje, nesta encarnação, nós estarmos aqui, buscando no Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, o esclarecimento, conseguindo entender essa condição, saber que a virtude está em nós. Todos nós trazemos virtudes. Antes de estudar a doutrina, eu sempre achava que a gente tinha que conquistar as virtudes. Eu preciso conquistar as virtudes para me tornar um ser melhor. E na realidade, estudando a doutrina, a gente aprende que não. Nós trazemos em nós o germe das virtudes. E aí, através da nossa ação, em cada ação que eu faço, que eu consigo ter esse desinteresse pessoal e eu ajo no bem, ali eu estou germinando essa sementinha daquela virtude. Então isso já nos deixa, mais aliviados, já nos sentimos capazes, vamos dizer assim, de desenvolver essas virtudes. Basta termos a vontade, o esforço, como diz ali, de ter aquela resistência, de não deixar que a má tendência vença, mas que a gente se coloque, porque aprendemos pela doutrina que nós somos responsáveis pela nossa existência. As nossas escolhas, os nossos pensamentos. Quem pensa é o Espírito. Quem age é o Espírito. Somos nós. Temos amparo, temos toda a proteção divina junto de nós. Tanto é que quando encarnamos, Deus nos concede um irmão, que nós chamamos de anjo guardião, que nos acompanha, para que nós nunca estejamos sós. Mas, mesmo esse anjo guardião, ele está ali nos protegendo, nos amparando, nos incluindo, mas a escolha é nossa. O passo dado é nosso. Porque a evolução de cada um de nós é individual. Cada um constrói o seu caminho evolutivo. Cada um faz esse trajeto da maneira como acha melhor. Só que com o Espiritismo, ele nos dá uma visão além, ele nos dá um esclarecimento que nós conseguimos ver, quanto nós somos responsáveis, então, por essa caminhada. Porque sem entendimento, muitas vezes a gente acha, que Deus vai me ajudar, Deus não vai permitir que me aconteça tal coisa. E na realidade, não é Deus, sou eu mesmo. Eu é que não tenho que me permitir certas coisas, que aconteçam certas coisas, porque a escolha é minha, sempre vai ser minha. Então a importância de hoje nós estarmos aqui buscando esse esclarecimento, entendendo um pouquinho mais e sabendo que essa evolução nossa ela é gradativa. Geralmente temos pressa, queremos já alcançar uma evolução. Eu já estou há tanto tempo na doutrina, eu já preciso
tivemos a oportunidade de estar aqui. Então, que a gente continue sempre buscando trabalhar esses ensinamentos em nós, sempre buscando entender cada vez mais esse caminho. Também, na questão 895, nos diz: além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Então, além dos defeitos e dos vícios, olha só, né? Pergunta de Kardec. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os Espíritos voltam a dizer: é o interesse pessoal. As qualidades morais, muitas vezes, são como um banho de ouro sobre um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Então, muitas vezes, aquilo que a gente traz de bom, as nossas qualidades, aquilo que nós já adquirimos de bom em nós, né, pode ficar, vamos dizer assim, encoberto. Que aí nos mostramos seres bons, melhores, né, mas que muitas vezes há um toque, como diz aqui, não resiste. E se mostra, né? Um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem, aos olhos de todos. Porém, essas qualidades, embora representem um progresso, nem sempre suportam certas provas. Então aí, muitas vezes, né, é que nós vamos nos mostrar realmente quem somos. Por isso a gente diz, né, que para vir para a doutrina, só na dor, né? Ou é pelo amor, ou é pela dor. E na maioria das vezes é pela dor. Porque é na dor, é no sofrimento, é na dificuldade, que realmente aí a gente se coloca, né? Nos mostramos as imperfeições que ainda trazemos, as dificuldades que nós temos ainda em nós próprios. Então, somente, né, quando acontece algo, é que nós vamos nos colocar quem realmente somos. E aqui entra também a questão, né, nós em espírito. Enquanto estamos encarnados, estamos aqui com essa vestimenta material, né, que nós podemos colocar aqui a impressão que nós quisermos. Neste momento, nós estamos aqui nos olhando, cada um se olha um para o outro, né, e coloca, aquele irmão tem um porte de ser uma pessoa calma, tranquila, aquele outro parece tão feliz, mas nós não sabemos o interior desse irmão. Como é que nós estamos por dentro? Né? E em espírito, quando então nós, ao deixarmos a vestimenta daqui, da matéria, por isso que a gente diz, né? Aí lá a gente vai se ver quem realmente somos, com tudo aquilo que nós ainda trazemos, de virtudes já desenvolvidas, mas também de más tendências, de vícios que ainda trazemos em nós. Aí nós nos reconhecemos, quando deixamos, né, o corpo físico. Aí por isso a importância de nós hoje entendermos isso, compreendermos o sentido do que vale uma existência na matéria, uma oportunidade que foi nos dada da reencarnação, porque é aqui, ainda revestidos de matéria, que Deus nos dá a oportunidade de nós trabalharmos em nós as nossas deficiências, para que quando nós nos despojarmos desse corpo com a desencarnação, a gente possa se ver em espírito melhores, trazendo mais virtudes desenvolvidas e não tantas más tendências. Esse é o objetivo de todos nós na encarnação. Perguntado também Kardec aos espíritos, qual é o objetivo do espírito? Se melhorar. E para que a gente possa se melhorar, não tem outra forma a não ser passando pela vida corporal. No plano espiritual, né, estamos em casa. Vamos estudar, vamos ver a teoria, vamos nos entender como um espírito ainda imperfeito. Mas a prática, a prova, a lapidação de nós mesmos é aqui, em cada existência, em cada vivência. Por isso a importância de nós entendermos cada vez mais essa caminhada na vida corporal. Que tantos irmãos lá fora
por não terem um entendimento do lado espiritual, colocam tantas oportunidades fora de vivenciar aqui esse momento. Não acham um objetivo na vida, acham que essa vida não tem graça. Né? Muitos acham que para ser feliz tem que ter o dinheiro, a riqueza, o luxo. E na verdade são vazios por dentro, em espírito. Porque não buscam esse alimento, não se fortalecem, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Cada vez que nós nos colocamos em busca do lado espiritual, nós estamos nos fortalecendo. Quanto mais nos fortalecemos, mais nós nos damos condições de continuar a nossa jornada. Por mais difícil que ela seja, mas nós buscando esse fortalecimento, e é através do estudo, do que os Espíritos nos ensinam, é através da vivência lá no nosso dia a dia, de lembrarmos naquele momento tal lição. Não é que nós vamos sair daqui, eu ouvi hoje lá sobre a perfeição moral, eu vou para casa e vou me tornar um ser perfeito. Não tem como. Mas lembrar cada palavra, uma palavra, uma frase, como eu li ali no início, né, dessa primeira pergunta que me chamou muita atenção, né, que a virtude mais meritória é a do desinteresse pessoal. Então só o fato de eu me colocar em fazer o bem, em agir no bem, não pensando em mim, eu já estou desenvolvendo virtudes que vão me levar à perfeição moral. É dessa forma. Ninguém se torna perfeito, melhor de um dia para o outro. É um trabalho de muitas existências. Né? Se hoje nós estamos aqui, imaginemos quanto trabalho nós viemos realizando até aqui. E ainda nos achamos na condição de imperfeitos. Né? Então pensemos o que nós éramos. Se hoje eu não me acho uma pessoa ainda que eu posso dizer, né, que estou mais perto da perfeição, não, eu tenho muito defeito, eu tenho muita coisa a melhorar, mas imaginemos nós lá atrás como é que nós éramos. E se hoje nós estamos aqui vivenciando este momento, buscando a doutrina dos Espíritos, né, que vem no tempo em que nós, humanidade, já estamos amadurecidos espiritualmente, já temos uma condição espiritual onde nós nos damos a essa condição de vir, aprender, escutar, né, colocar no nosso dia a dia. Então, não tem como não ter outro sentimento a não ser a gratidão, né, por estarmos aqui. Também dentro desse capítulo, ainda, da perfeição moral, no Livro dos Espíritos, também nos fala um pouco sobre as paixões, né? Que as paixões, nem sempre a paixão nos leva ao erro. Né? Ela também pode nos levar para um lado bom. A pergunta 907. Uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, né? As paixões fazem parte da natureza, ele é mal em si mesmo? Será que a paixão é só o mal? Não, os Espíritos nos respondem. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então está aí outro ponto, né, que a doutrina nos ensina muito claro. É o abuso, é o excesso. Aí está quando nós então erramos. A paixão, ela pode me levar para um bom caminho, a realizar coisas grandiosas, né? Porque se eu não tiver a paixão por aquilo que eu faço, como é que eu vou fazer bem? Agora, onde eu me excedo, o que é esse excesso? Muitas vezes lá, trazendo aquela chaga que eu falei, do egoísmo. Aí já começa, né, dar aquele brilho do egoísmo, mas isso aqui, né? Aí já sai o desinteresse pessoal, né? Já nos voltamos para nós, para o nosso interesse. Mas eu posso me beneficiar aqui, pronto, né? Aí está o mal, como diz aqui. O abuso que nós então fazemos das paixões é que nos leva a causar o mal.
Como definir o limite, então, em que as paixões deixam de ser boas ou más? Até que ponto eu vou saber, então, que essa paixão, que ela pode me ajudar, né, a seguir um bom caminho, a fazer o bem, a progredir? Como é que eu vou definir o limite disso? Mas agora eu já estou me passando, né? Já não está sendo uma paixão pelo lado bom. Aí nos diz, as paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Aí é onde entra, como eu disse, onde nós deixarmos vir aquele resquício lá do egoísmo, né? Se dá, muitas vezes, sempre podemos dizer, né, que é muito sutil. Porque muitas vezes nós estamos deixando que essa paixão nos leve ao mal, mas nós não nos damos conta. Nós achamos que não, mas eu estou fazendo certo. Porque é tão sutil, meus irmãos. As nossas imperfeições, as nossas má tendências, elas são tão sutis que nós não percebemos. Muitas vezes, quando nós nos damos conta que estamos errando, que erramos, né, que falhamos, nós já estamos afundados. Então, por isso, Jesus já dizia lá na sua fala, né, há mais de 2000 anos, orai e vigiai. Que hoje nós entendemos. O que ele queria dizer? Orai e vigiai a nós mesmos. Aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos agindo. Esse é o sentido da fala de Jesus, porque Jesus sabia dessa nossa caminhada, quanto ela é dolorosa, o quanto ela é difícil, mas que temos como vencer. Ele disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus já nos dava, né? Por mais que ele dissesse, no mundo vós sofrereis. Ele não dava, não dizia assim só coisas, né, agradáveis. No mundo vós sofrereis, ele disse, dizendo-nos que a vida não é fácil. A vida é um desafio, sempre. Mas tem de bom ânimo, ele disse. Quer dizer, nunca pensemos em desistir. Nunca vamos nos achar que não temos condições, que não temos capacidade de vencer o mal que ainda está em nós. E ele diz, eu venci o mundo, nos mostrando que nós podemos sim alcançar essa perfeição moral, que é o objetivo de todos nós. Um dia chegarmos ao patamar de anjos, de espíritos puros, que não mais vamos trazer más tendências, vícios, mas só vamos trazer as virtudes desenvolvidas. É de nós pensarmos, é de nós refletirmos. A importância de nós compreendermos essa caminhada. Porque se nós não entendermos, nós vamos sempre achar que não vamos conseguir. E há um meio para isso. A doutrina dos Espíritos, ela vem como consolador prometida por Jesus, aonde ela falaria de tudo que ele tinha dito e muito mais, e permaneceria em nós. E realmente o Espiritismo, ele penetra. Claro, eu preciso deixar que ele penetre em mim, né? Porque eu posso ficar só no conhecimento, na busca, no entendimento. Eu entendi essa missão, eu sei como é que é, mas eu não trago para mim, o meu interior. Eu não vivencio, daí fica superficial, né? A coisa fica só por cima. Quando penetra, nos faz mudança em nós. Faz com que nós nos coloquemos na condição de transformação. E é essa transformação moral que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Em um mundo com tantas dificuldades, com tantas atribulações, onde nós muitas vezes olhamos lá fora e nos passa aquele pensamento, será que ainda tem jeito? Será que vai haver mesmo essa mudança? Como o mundo de regeneração, se está acontecendo tantas coisas? Mas aprendemos com a doutrina que para que haja uma mudança, tem que haver a tempestade. E nós estamos vivenciando este momento, onde nós precisamos manter aquilo que nós já trazemos.
de entendimento, de conhecimento, que nós já compreendemos dentro da doutrina espírita, e cumprir o nosso papel. Porque muitas vezes nós sabemos, mas nós não conseguimos fazer a nossa parte. Nos deixamos levar lá fora pelas atribulações, nos envolvemos aonde nós poderíamos estar cooperando naquele momento, com uma prece, com um pensamento elevado. Lembremos aqui que não faz tanto tempo da pandemia, do Covid, como cada um de nós se colocou diante daquele momento. Vamos refletir. Qual foi o nosso primeiro sentimento quando se colocou ali a pandemia? Até ali nós estávamos buscando, com certeza todos nós, já há algum tempo, buscando a doutrina. Como foi o nosso comportamento durante a pandemia? Sabemos, né, que irmãos se apavoraram. Voltaram lá naquela ideia do Apocalipse da Bíblia, que o mundo ia acabar, Qual foi a nossa atitude, o nosso pensamento? Será que nós lembramos dessa frase de Jesus? No mundo vós sofrereis, mas tende bom ânimo. Nós nos colocamos nessa condição? Então é importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre isso. Buscando essa perfeição moral, que é o nosso objetivo. Que nós só vamos alcançar quando nós conseguimos realmente, dia após dia, reencarnação a reencarnação, nos lapidar. Tirar as arestas, aquilo que ainda nos dificulta a caminhada. E como disse, somos privilegiados, podemos dizer que somos privilegiados nessa encarnação, por estarmos tendo contato com o Consolador prometido por Jesus. Porque lá na questão 919, ainda desse capítulo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral, Kardec faz uma pergunta, né, que é a resposta é uma receita. Sabe quando a gente pega uma receita do bolo, a gente diz assim, vou tentar fazer esse bolo. Mas a gente pega a receita e segue ela à risca ali, né? E o bolo sai. E Kardec pergunta, lá na questão 919, aos espíritos, qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal. Olha só, né? Qual o meio prático, então, já que nós precisamos pôr em prática, qual é esse meio para que eu possa dizer assim, eu estou me melhorando, eu estou me aperfeiçoando, eu estou me transformando e estou resistindo ao mal. E aí o Espírito nos responde, né, numa frase, um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Ah, que coisa fácil, né? A gente sabe que não é. Como é difícil. Nos conhecer a nós mesmos. É muito difícil. É mais fácil para nós olhar o outro e buscar nele. O que ele tem de qualidade, o que ele já melhorou, o que ele ainda precisa melhorar. Né? Muitas vezes até salientamos mais isso, né? O que eu ainda tenho que melhorar? Agora, quando se trata de nós, eu olhar para mim mesmo. O que eu tenho que melhorar ainda? E aí Santo Agostinho, né, nos traz essa receita. Também acredito que ainda não é fácil para nós seguirmos essa receita de bolo aqui. Kardec, então, através dessa resposta, conhece-te a ti mesmo, ainda indaga. Compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima. Claro que é importante eu me conhecer, né? Mas a dificuldade, Kardec ainda já coloca, né, como dificuldade. A dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual o meio para se chegar a isso? Veja, Kardec ainda foi mais profundo na questão. Né? Sabemos a dificuldade de se conhecer a si mesmo. E aí então Santo Agostinho nos dá essa receita, né, do bolo, vamos dizer assim. Do bolo moral. Para que a gente possa então
dia a dia, né? Momento a momento, cada oportunidade, fazer essa lapidação, essa mudança em nós. E aí ele diz, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. Ele nos traz o próprio exemplo, né, do que ele fazia. No fim do dia, eu interrogava a minha consciência, refletia sobre o que havia feito e me perguntava se não faltara com algum dever. Se alguém tiver motivo para reclamar de mim. Foi assim que consegui conhecer-me e ver o que eu precisava modificar em mim. Aquele que toda noite recordasse todas as suas ações do dia e se perguntasse sobre o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e a seu anjo guardião para iluminá-lo, adquiriria uma grande força para aperfeiçoar-se. Pois crede-me, Deus o ajudará. Sempre que nos colocamos à disposição para ajudar, para nos ajudar, para nos melhorar, somos amparados. Sempre recebemos o amparo. Portanto, questionai-vos, perguntai o que fizeste, com que objetivo agiste em dada circunstância. Se fizeste algo que censurarias nos outros, se fizeste uma coisa que não ousarias confessar. Perguntai-vos também o seguinte, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria razão para temer o olhar de alguém? Não pensamos nisso, né, meus irmãos? Aí fica aquela questão, né, da nossa vivência aqui, na vida corporal. Como é que nós estamos vivenciando? Observando, analisando, pensando, refletindo, ou como aquela música, né? Deixa a vida me levar. Depois nós vamos ver como é que fica. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão um alívio para a vossa consciência, ou a indicação de que o mal precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que diminui os erros, fazendo que se tornem desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e precavido. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é real. Mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de alguma das vossas ações, perguntai como as qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Por isso Jesus nos diz, né? Fazei aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a ti. Se nós seguirmos essa regra, essa frase, essa lição, nós não erramos. Ainda é difícil. Ainda é muito difícil. Mas nós estamos aprendendo. Com certeza. Sabe aquela frase, né? Da água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Assim somos nós. Quantas encarnações nós já vivenciamos e quantas nós teremos que vivenciar ainda. Mas o importante é que nessa nós estamos aqui, entendendo, compreendendo, pegando a receita do bolo, né? Se eu não conseguir nesta, eu já vou levar essa receita para outra. E em alguma dessas existências eu vou conseguir fazer isso aqui. E aí sim, aí eu vou chegar mais rápido a essa perfeição moral. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Deus, a Jesus, a esse Espírito, né, grandioso, Santo Agostinho, que nos traz tão grande lição, né, tão grande oportunidade da gente fazer diferente, da gente mudar, né, ainda aqui, e levar coisas melhores, né, na nossa bagagem, aí de tantas e tantas caminhadas que já fizemos. Que Jesus nos abençoe. Agradeço essa oportunidade mais uma vez e muita paz a todos. Que assim seja.